Olá, pessoal. Desculpa se eu gritei. Vamos agora para a nossa quarta parte do ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de arbitragem, né. Lembrando que nesse ponto 6 a gente está estudando 3 órgãos arbitrais, né. O primeiro que a gente viu foi a Corte Arbitral da ICC, agora a gente está falando, né, do Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia, e a gente ainda vai falar do Mercosul. Então, se a gente está no quarto, a gente ainda vai ter mais uns 2, pelo menos, uns 2 ou 3 vídeos dentro desse formatinho de 20 minutos que a gente combinou, né. Então vamos lá, pessoal, prosseguindo aqui. Deixa eu ampliar aqui o tamanho. O Birô Internacional é o secretariado do Tribunal Permanente de Arbitragem, né, consistindo em equipe experiente de funcionários jurídicos e administrativos de várias nacionalidades, é chefiado pelo seu secretário-geral. Então, Birô Internacional é a secretaria do Tribunal Permanente de Arbitragem. Tem gente de muitas nacionalidades, né? E o chefe dele é o secretário-geral. O Birô Internacional fornece suporte administrativo a tribunais e comissões, servindo como canal oficial de comunicação e garantindo a guarda segura dos documentos. A Secretaria Internacional oferece serviços como administração financeira, apoio logístico e técnico para reuniões e audiências, organização de viagens e secretariado geral e apoio linguístico. Também fornece suporte administrativo a tribunais ou comissões que conduzem procedimentos de solução de controvérsias do Tribunal Permanente de Arbitragem fora dos Países Baixos. Bem, esse Birô Internacional ele cuida de toda a parte de organização e logística, né? Reuniões, viagens. No site deles informam até que a parte de alimentação eles podem cuidar dos estados partes, dos advogados que trabalham junto ao tribunal arbitral. Então aí é toda essa questão técnica e logística, linguística e mesmo gerenciamento de viagens, de alimentação, eles cuidam. Inclusive dá suporte a tribunais que atuam fora do Tribunal Permanente de Arbitragem, né, que funciona no Palácio da Paz, lá nos Países Baixos, que é um prédio muito bonito, né. O Palácio da Paz, vocês podem buscar no Google. Aliás, eu vou mostrar, vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês no Google o Palácio da Paz, né, nos Países Baixos. Palácio da Paz de Haia. Então, o Palácio da Paz de Haia, pessoal, é esse prédio lindo, né, que eu vou mostrar agora para vocês. Inclusive lá tem vários tribunais internacionais, né. Então é esse prédio aqui, que é tombado pelo patrimônio histórico, né. Inclusive vários livros têm a capa, vocês podem ver aí, vários livros têm a capa dele, né, mostrando esse palácio. Inclusive vários tribunais internacionais funcionam lá, não é só a Corte Permanente de Arbitragem não. Além da Corte Permanente de Arbitragem, são tribunais que funcionam no Palácio da Paz de Haia. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Corte Internacional de Justiça, né, a Academia de Direito Internacional e o Palácio da Paz. Já funcionou nele, também os tribunais para os crimes de guerra da Iugoslávia, né. O Tribunal Penal Internacional, acredito que ele tenha funcionado um tempo, mas hoje não funciona mais não. Ele não tem uma entidade só. Ele foi financiado, a sua construção, pelo o magnata escocês Andrew Carnegie, e atualmente é tombado pelo patrimônio histórico.
Bom, mas voltando aqui, só para vocês terem noção, né. Então, pessoal, o Birô Internacional, ele ele está disponível, né, para fornecer informações e assessorar as partes que planejam a resolução de disputas, incluindo estados e nacionais de estados que não são parte da convenção. Eu acho que a gente vai falar ainda um pouquinho sobre essa questão de quem pode ser parte, eh, em relação à da entrada em causas no tribunal, né, na Corte Permanente Tribunal Corte Permanente de Arbitragem. Além de sua sede na cidade de Haia, Países Baixos, a Corte Permanente de Arbitragem tem escritórios em Maurício fica na África, para quem não sabe, inclusive eu conheci um rapaz de Maurício no intercâmbio, Singapura e Buenos Aires. Então ela tem escritórios nesses 3 lugares, um na África, um na Ásia e outro aqui na América Latina. Então as funções do Tribunal Permanente de Arbitragem não se limitam à arbitragem, incluem fornecer suporte em outras formas de resolução pacífica de disputas internacionais, incluindo mediação, conciliação e outras formas de solução alternativas de conflitos. Aqui é para vocês terem noção de que o Tribunal Permanente de Arbitragem, pessoal, ele não trabalha apenas com arbitragem, né? A mediação, a conciliação, né? E qualquer outra forma de resolução de conflitos. As regras de arbitragem de 2012 são o mais novo conjunto de regras processuais do Tribunal Permanente de Arbitragem, que as partes podem usar para arbitragem de disputa envolvendo de estados, entidades controladas pelo Estado, organizações internacionais e partes privadas. Isso aqui a gente ia falar aqui, mas aí eu vou dar umas explicações também. Veja só, a princípio, o Tribunal Permanente de Arbitragem pode trabalhar com estados, com entidades controladas pelo Estado, como, por exemplo, empresas públicas ou autarquias, organizações internacionais, que vocês sabem muito bem o que é, e partes privadas. Veja só, dando uma olhadinha nos dados atualizados agora de acordo com novembro de 2021, quando esse vídeo foi gravado, a gente tem aproximadamente 5 casos abertos no Tribunal Permanente de Arbitragem envolvendo Estado contra Estado. E mais de 100 casos envolvendo empresas e Estados. Então, percebam aí, mais de 90% dos casos que são resolvidos pelo Tribunal Permanente de Arbitragem envolvem uma entidade privada com um Estado. Por exemplo, o Estado comprou alguma coisa, comprou uma vacina, comprou equipamento, né? Ou então concessões que são estabelecidas pelo Estado, como por exemplo concessões, tem casos, eu vi lá. Vocês podem ver também se vocês quiserem pesquisar. O link está disponível na referência. Empresas de petróleo que têm concessões para exploração, inclusive aqui tem conflitos em relação a algumas aqui da América do Sul. Agora, não tem causas que envolvam só entidades privadas, tá? Não tem. Então, sempre vai ter entidade privada em alguma pública, seja um Estado ou seja uma organização. E 90% mais de 90% dos casos envolvem Estado e uma entidade, uma empresa privada. Então, nesses casos, por exemplo, de fornecimento de bens, de fornecimento de equipamento, de concessões para exploração, principalmente de petróleo, né? As partes de um tratado ou outro acordo que desejam que qualquer disputa futura seja submetida à arbitragem sob os auspícios do Tribunal Permanente de Arbitragem pode inserir uma cláusula arbitral nesse acordo. Aí segue a mesma regra que a gente vem estudando desde a primeira unidade. Ou seja, no contrato ou no tratado, as partes já indicam o Tribunal Permanente de Arbitragem como instância para resolver conflitos relativos àquela causa ou em geral. Pode ser em geral também. Se as partes ainda não celebraram acordo de arbitragem ou se concordam mutuamente
em modificar um acordo anterior a fim de permitirem a arbitragem sob auspícios do Tribunal Permanente de Arbitragem, eles podem entrar em um acordo para submeter sua disputa no referido órgão. Aí é o seguinte, simples, né? Aconteceu o conflito, eles não tinham acordo, mas podem fazer isso posteriormente, quando surgiu o conflito, tá? Desde que as partes façam isso em comum acordo. Que, como vocês sabem, um dos princípios da arbitragem é que as partes escolham resolver aquele conflito através da arbitragem, né? Sendo uma organização internacional, o Tribunal Permanente de Arbitragem está dedicado principalmente à administração de procedimentos de resolução de disputas internacionais envolvendo pelo menos um Estado, entidade controlada pelo Estado ou organização internacional. Então, a entidade é a organização internacional. Como vocês sabem, organizações internacionais são associações formadas por Estados soberanos. Vocês têm disciplina em relação a isso. Vocês também veem isso em direito internacional público. E quem participou do nosso projeto SOI também simulou organizações internacionais, né? O próprio tribunal em si, ele é uma organização internacional. Então, o foco dele é resolver disputas e conflitos que tenham pelo menos alguma entidade de natureza pública, seja um Estado, uma entidade controlada por um Estado, como, por exemplo, uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, lembrando, são aquelas empresas que têm parte do capital público e parte do capital privado, como a Petrobras ou o Banco do Brasil, né? É mista. Ou uma organização internacional. O Tribunal Permanente de Arbitragem não visa fornecer serviços administrativos completos em litígios exclusivamente entre partes privadas, como duas empresas, né? Então, eles não trabalham com isso. No entanto, o seu secretário-geral designará as autoridades competentes em caso entre partes privadas, segundo as regras de arbitragem da UNCITRAL. UNCITRAL, a gente vai falar daqui a pouco, é a Conferência das Nações Unidas sobre Direito Empresarial ou Comercial no âmbito internacional, né? Aí, nesse caso, quando as partes são exclusivamente privadas, o secretário-geral do tribunal ele pode indicar quem um tribunal competente para resolver aquelas questões, né? Nos termos das regras de arbitragem da UNCITRAL. As regras de arbitragem da UNCITRAL foram adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil ratificou a UNCITRAL em 2015, ainda foi no governo Dilma. Após extensas deliberações e consultas com várias organizações internacionais interessadas e principais especialistas em arbitragem, conduzida sob os auspícios da United Nations Commission on International Trade Law, que seria Comissão das Nações Unidas em Direito do Comércio Internacional. É isso que significa UNCITRAL. O Tribunal Permanente de Arbitragem cobra uma taxa de requerimento fixa, não reembolsável, de 3.000 euros. EUR é a sigla de euro. Você diz, não, mas a sigla de euro é aquele Ezinho estilizado. Não, aquilo ali é a sigla informal. As moedas, pessoal, elas têm... A sigla não, aquilo é o símbolo informal, né? Aliás, não é exatamente informal, mas é porque existe uma padronização internacional das moedas formada por 3 letras. Então, dólar americano, USD, euro, EUR, real, BRL, peso argentino, ARJ, RJ não, RG, perdão, RG, RJ, meu Deus, argentino, eita que Argentina é esse? RG, então, são 3.000 euros a taxa. Lembra que a Corte Arbitral da ICC cobra 6.000 dólares, né? Aqui é bem menos. Lembrando que um euro vale um dólar em quebradinho. Aqui acho que daria uns 3.100, 3.200, mais ou menos, dólares, né? Quase a metade. Porém, os custos finais da arbitragem variam de caso a caso. Para promover o máximo de flexibilidade em cada caso, o tribunal não possui tabela de custas fixas e auxilia as partes a firmar um acordo de honorários que seja mais apropriado para o caso, o que eu acho ruim. Quer dizer que, nesse caso, as partes vão ter que negociar praticamente com o árbitro ou com o tribunal
para se fazer um acordo de honorários. Claro, essa taxa de 3.000 euros é para dar entrada, né? Todos esses tribunais, geralmente, eles têm uma taxa que é para você dar entrada lá. A taxa fixa, não é de acordo com o valor da causa. O valor dos honorários, e aí inclui o valor a ser recebido pelos árbitros, né? Porque os árbitros não são funcionários, como acontece na maioria não são funcionários fixos, né, como acontece na maioria dos tribunais arbitrais, aliás, na maioria não, todos os que eu conheço. Não vou dizer que todos no mundo, porque eu não conheço todos no mundo, mas todos os que eu conheço, nacional e internacional, árbitro, ele recebe de acordo com a sentença arbitral que ele faz. Ele não é um funcionário, como acontece, por exemplo, com o juiz, que é um funcionário público e que todo mês recebe um salário, um belo salário, diga-se de passagem, no caso do Brasil, né? Então, aí as partes aqui definem quando vão pagar ao árbitro. O nível de confidencialidade nos procedimentos do Tribunal Permanente de Arbitragem pode ser determinado pelas regras que regem a arbitragem, e aí lembrando que as partes podem acordar sobre isso, ou pode ser posteriormente acordado entre as partes e o tribunal. Acho que vocês estão achando graça porque acordado é entrar em acordo, a gente usa muito esse tema, né? Acordado não é só de despertar, mas de entrar em acordo. Essas regras determinam quais documentos são tornados públicos, bem como o momento das divulgações. Olha, a arbitragem geralmente ela é um procedimento confidencial, porém, aí, nesse caso, no Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia, as partes podem definir se aquele processo vai ser sigiloso ou não. Geralmente, quando envolve só estados, aí é público. Inclusive, eles colocam lá uma relação no site, no caso que foi público, que tem audiências públicas, né? Casos que só envolvem estados. Se envolver empresa, a empresa já quer botar alguma coisa em sigilo. As audiências do Tribunal Permanente de Arbitragem são frequentemente privadas e confidenciais, a maioria delas. Embora as audiências públicas sejam realizadas de tempo em tempo, dependendo das regras que regem a arbitragem e geralmente em casos nos quais todas as partes são estados ou entidades governamentais. Então, como eu estava falando aqui, aí, quem acaba definindo se vai ser público ou privado as audiências e os procedimentos são as próprias partes, e quando envolve só estados, a tendência é que seja pública, porque os estados trabalham com o princípio da publicidade. Ou seja, em regra, o devido processo legal, e no mundo inteiro, demanda que os atos que são realizados pelo Estado sejam de natureza pública em regra, e que só excepcionalmente, e geralmente para preservar alguma pessoa hipossuficiente, como alguma criança, algum indígena, enfim, é que uma mulher, no caso de violência, é que seja sigiloso somente nesses casos sensíveis. O Tribunal Permanente de Arbitragem fornece regularmente serviços administrativos de apoio às partes, já falei sobre isso, né? E árbitros na condução de procedimentos arbitrais sob os auspícios do tribunal, servindo como canal oficial de comunicações e garantindo a custódia segura dos documentos. O tribunal também pode fornecer serviços como administração financeira, apoio logístico e técnico para reuniões e audiências, já tinha falado um pouco sobre isso, organizando de viagens, organização de viagens, perdão, e secretariado geral e apoio linguístico. Além disso, o funcionário do Bureau Internacional pode ser nomeado registrador secretário administrativo para um caso e realizar tarefas administrativas sob orientação do tribunal. Então, aqui é a parte que ele dá de apoio e que ele presta serviço, como eu disse, até ligado à questão de alimentação. Pronto, aqui terminamos em relação ao Tribunal Permanente de Arbitragem. As referências são aquelas que estão lá no final. Vocês podem olhar no próprio site, vão ver os casos, vão acessar aqueles casos que estão é, abertos para verificar, geralmente aqueles que envolvem entidades públicas, como a gente já falou. Então, é, é bem interessante. Então, vamos lá, pessoal. É isso. Vamos encerrando aqui, porque a partir do próximo aí eu já vou falar do Tribunal
Permanente de Revisão do Mercosul. Então aqui a gente encerra o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia. É isso, gente. Meu muito obrigado a vocês. Como sempre, fico à disposição. Entrem em contato em caso de dúvida. Tchau, tchau.